Ok, Valdir, microfones fechados, já estamos gravando, já estamos ao vivo no Facebook, quando você quiser. Bom dia a todos, irmãos. Agradeço a Deus pela presença de cada um de vocês nesta manhã. Eu vou lá. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Porque tem que baixar. Eu gostaria de retomar nosso estudo a partir do capítulo 3, do versículo 18. Vou dar uma recapitulada nesses versículos e depois nós vamos entrar no capítulo 4 do livro de Gálatas. Vamos começar com uma oração? Grandioso Deus e Pai, nós estamos agora reunidos para estudar a Tua Palavra, para daqui a pouco, ó Pai Celestial, ter um culto de adoração ao Senhor, para louvarmos e glorificarmos o Teu santo nome, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Nós nos colocamos na sua dependência, ó Pai Celestial, porque somos falhos, pecadores, dependemos, ó Pai, do sacrifício de Cristo Jesus. Nesse momento, Senhor, nós estamos estudando a Tua Palavra, pedimos que o Espírito Santo venha nos orientar, nos direcionar, para que nós possamos ter um bom proveito daquilo que o Senhor nos mostra através da Tua Palavra. O Senhor nos ensina, nos exorta, que possamos aplicar em nossa vida tudo aquilo que recebemos do Senhor. Esteja com cada irmão em Cristo Jesus, que no dia de hoje se reúne para prestar um culto de adoração ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Então, no domingo passado, nós conversamos sobre Paulo estar falando da lei e da graça. E nós dissemos que a lei foi dada aos judeus 430 anos após a aliança de Deus com Abraão. Então, Deus fez uma aliança com Abraão por causa da fé de Abraão. Isso nós vimos lá em Gênesis, capítulo 22, versículos de 15 a 18. Vou ler novamente. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, Abraão obedeceu o desafio de Deus de entregar seu filho Isaque para ser sacrificado, né, a favor de Deus. E ele obedeceu, mas Deus livrou Isaque da morte, colocando na hora certa um cordeiro para ser imolado. E por causa da fé de Abraão, é que Deus fez a promessa de que a descendência dele seria numerosa. E essa promessa envolve o sacrifício de Cristo Jesus. Então, aí nós vemos, no versículo 18, do capítulo 3, o que Paulo nos relata, inspirado pelo Espírito Santo. Porque, se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, Paulo deixa bem claro aqui, foi pela fé de Abraão que Deus concede a posteridade numerosa para Abraão, né? A descendência de Abraão seria numerosa. E nós somos hoje essa descendência. Então, por que veio a lei? Qual o propósito de ter vindo a lei? Aí no versículo 19 a 25, ele vai apresentar dois motivos principais para ter vindo a lei. Vamos ler do versículo 19 a 25.
Qual, pois, a razão de ser dada a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Por quê? Se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sobre a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecermos subordinados ao aio. Então, Paulo aqui dá uma explicação bem clara para todos nós, né? Por que foi necessário a lei? A primeira justificativa é por causa das transgressões. O povo de Israel recebeu a lei para que fosse um povo diferente das outras nações. Se nós formos lá em Êxodo, capítulo 19, versículos de 1 a 6, isso fica bem claro para nós. Êxodo, capítulo 19, versículo de 1 a 6. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, Deus separou o povo de Israel para ser um povo diferente de outras nações. As outras nações adoravam vários deuses, muitas adoravam coisas materiais. E Deus separou esse povo para ser dele, para adorá-lo unicamente. E a lei ensina o que é pecado e a consequência dele, para que o povo saiba que é pecador. Se nós formos ali em Romanos, capítulo 3, versículo 19 e 20, nós vemos: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, o motivo da lei é para que as pessoas tenham, né, o pleno conhecimento de que são pecadores. E no capítulo 5, 12 e 13 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo.
Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então fica bem claro aqui em Romanos capítulo 5, versículo 12 e 13, que um dos propósitos da lei é fazer com que o homem tenha consciência de que ele é pecador. E no capítulo 7, versículo 7 de Romanos, diz o seguinte: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Então, Paulo deixa bem claro que o motivo principal da lei, um dos motivos principais da lei, é mostrar ao ser humano que ele é pecador. Que não tem como ele se salvar através da lei, porque a lei simplesmente revela que o homem é falho. O outro motivo de ter vindo a lei foi para nos levar até Cristo, porque a lei não trouxe perdão de pecados. Nós vimos isso em Gálatas, capítulo 3, versículo 10 e 11. Estão lembrados? Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus. Por quê? O justo viverá pela fé. Então, fica bem claro que o segundo motivo da lei é nos mostrar que viveremos pela fé, que não somos justificados pela lei. E a lei serviu como sombra do perdão pelo pecado. Lembra que seria realizado no perfeito sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Cristo é que nós somos libertos do pecado. Deus desconsidera o pecado, porque o sangue de Jesus nos purifica. A lei foi dada também para guiar e não para salvar. Olha o que diz aí no versículo 24 de Gálatas, capítulo 3. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, a lei nos serviu de guia. Eu fui buscar no dicionário o significado da palavra aio. A palavra aio é de origem grega, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, né? E significa o seguinte: uma pessoa que conduz uma criança. Então, aio é uma pessoa que educa, que conduz, que ensina uma criança menor de idade. Então, mesmo na salvação, na época da lei, a salvação foi dada somente através do sacrifício futuro de Cristo. Vamos olhar lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 15. Chegando lá. Hebreus 9, versículo 15, diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança aqueles que têm sido chamados. Então, Jesus Cristo é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança. Não? Então, qual a importância desses fatos para nós? Que nós lemos aqui que a lei serviu de aio para nós. A importância é que a lei foi dada até a vinda de Cristo. Então, se a lei não vigora mais, já que Cristo veio para estarmos debaixo da graça, não devemos retornar às coisas antigas. Olha o que diz o versículo 24 e 25, aí de Gálatas capítulo 3. Mas, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo,
a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. No versículo 26 a 29, Paulo vai nos deixar claro quem é filho de Deus. Olha o que ele diz aqui, ó. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo escrevendo aos irmãos de Gálatas, disse, todos vós sois filhos de Deus. Através de quem? Da fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, Paulo deixa bastante claro, aquele que se batizou, se revestiu de Cristo Jesus e é considerado filho de Deus. Dessarte, eu também fui no dicionário buscar o significado desta palavra. E eu coloquei aqui, ó, consequentemente, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não pode haver divisão, não pode haver separação, todos são de Cristo. Todos que aceitaram a Cristo Jesus e foram batizados, se revestiram de Cristo Jesus. Esse texto deixa claro que a oportunidade de salvação é para todos, né? No versículo 28, ele deixa isso claro para nós. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos têm a oportunidade da salvação, mas cabe a cada um individualmente aceitar o sacrifício de Jesus. É isso que o texto deixa claro para nós. Vamos agora entrar no capítulo 4. Neste capítulo, Paulo continua suas explanações sobre a herança da vida eterna que deve vir pela fé e não por obediência à lei. É isso que ele vai continuar falando. E ele se utiliza de duas ilustrações. A primeira ilustração é do versículo 1 até o versículo 10. Então vamos ler. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado pelo Pai. Assim, também nós, quando estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a Deus que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou, antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Então, Paulo faz uma advertência aqui aos irmãos Gálatas.
Quando vocês não tinham conhecimento, quando vocês eram pequenos ainda, não conheciam a Deus, como se fosse uma criança, vocês não são em nada diferente de um escravo. Isso ele deixa bem claro aí no versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Apesar do ser humano, Deus ter preparado tudo para ele, enquanto ele não conhece a Deus, ele é como se fosse um menor. E estava sob tutores, curadores, né? O herdeiro menor está debaixo de tutor, pelo tempo determinado pelo pai. Então, aqui ele está fazendo uma analogia. Olha, Deus também considerou todos menores até a vinda de Cristo Jesus. E, para estar embaixo de tutores e curadores, o significado é, os judeus estavam debaixo da lei. E a lei servia de guia para eles até a vinda de Jesus Cristo. Tanto os judeus quanto os gentios eram herdeiros menor de idade, não havia diferença. Veja aí no versículo 3. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, essa analogia mostra que Paulo está falando sobre os judeus, no versículo 3, quando ele diz, assim também nós. Então, ele se inclui também, né? Quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Mas quando veio a Cristo Jesus, quando Deus determinou a vinda de Cristo, eles receberam a adoção de filhos. Quem recebe a adoção de filho? Como ele falou anteriormente no capítulo 3, aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus e são batizados. Foi Deus quem determinou isso, que a maioridade de gentios e judeus se daria com a vinda de Cristo. Vamos ler no versículo 4 e 5 do capítulo 4. Fica bem claro isso para nós. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Paulo deixa bem claro que os judeus também eram considerados menores, ainda sendo guiados pela lei. Mas aqueles que aceitaram a Cristo Jesus, esses receberam a adoção de filhos. A partir de Cristo, então, todo aquele que reconhece o sacrifício de Jesus são adotados como filhos e herdeiros e recebem todos os benefícios como proprietários. Veja aí, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, aqui está falando sobre o Espírito Santo, de escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Então, Paulo deixa claro, vocês não são mais escravos, vocês eram crianças, tá certo? Vocês estavam escravizados por falsos deuses, os judeus, pela lei, pelas tradições, tá certo? Isso ele vai deixar claro no versículo 8 até o versículo 10. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que, por natureza, não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Então, aqui Paulo está falando
que os gentios adoravam a deuses que na realidade não são Deus, e os judeus guardavam dias, meses, tempos, anos, tinham toda uma tradição judaica que eles observavam, além da lei. Agora, do versículo 11 ao versículo 20, nós vemos os temores de Paulo. Paulo vai dizendo: receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, Paulo começa o versículo 11. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Tá certo? Sede qual eu sou. No versículo 12. Pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que porque vós vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque não vejo perplexo a vosso respeito. Porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo aqui teme que os irmãos de Gálatas percam a salvação porque estavam voltando à prática de coisas do passado. Logo no versículo 11 ele fala isso. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo pede que o vejam como exemplo. Ele abandonou tudo por amor a Cristo. Aí no versículo 12, ele exorta os irmãos. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofender. Então, Paulo está deixando claro, para que eles imitassem a vida de Paulo. Paulo afirma que ele foi muito bem recebido pelos Gálatas, mas agora Gálatas estava vendo ele como inimigo, por ele ter falado a verdade. Olha aí do versículo 13 até o versículo 16. E vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes, me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, de vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Então, Paulo está exortando os irmãos e repreendendo os irmãos nesse sentido. Paulo aproveita para alertar sobre os falsos irmãos em Cristo que estavam entrando no meio deles e a necessidade deles se fortalecerem na palavra. Olha o que Paulo fala para eles a partir do versículo 17 até o versículo 20. Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos,
de novo sofra as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Então, Paulo alerta que eles estavam se deixando influenciar por falsos mestres, por pessoas que estavam se infiltrando no meio deles. E Paulo está sofrendo, porque ele vê que os irmãos não estavam formados completamente. Ele diz, no versículo 19, meus filhos, por quem de novo sofra dores e partos, até ser Cristo formado em vós. Então, ele fala, até vocês crescerem em Cristo Jesus, eu sofro, eu tenho preocupação com vocês. No versículo 21 a 31, ele vai fazer uma segunda ilustração sobre fé e lei. Então, do versículo 21 a 31, ele diz o seguinte, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E, assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, ele faz essa comparação entre a liberdade e a escravidão. Por que será que Paulo usou a história de Ismael e Isaque para ilustrar a diferença entre a lei e a graça? Ele usou essa comparação, essa ilustração, para nos mostrar que os que estão debaixo da lei não são herdeiros da promessa. Herdeiros da promessa são somente os que estão debaixo da graça. Versículo 21 a 23, ele compara carnal e espiritual. Vamos ver aí, ó. Dize-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre segundo a promessa. Então, ele está comparando pela lei, pela carne, e os que nasceram pela promessa, que são descendentes de Abraão. Então, ele compara Ismael, filho segundo a carne, representando a lei. Isaque, filho espiritual, representando a graça, segundo a promessa que foi feita a Abraão. Porque Deus prometeu a Abraão que da descendência dele teria uma nação numerosa, muito grande. Tá certo? E essa descendência
começou através do nascimento de Isaac. Foi a promessa de Deus. No versículo 24 a 25, o que Agar representa nesses dois versículos? Ele está procurando mostrar o que Agar representa. Olha aí. Estas coisas são alegóricas, ou seja, são simbólicas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, onde foi dada a lei, né? Que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então, Paulo tece essa comparação. Olha, Agar representa o Monte Sinai, aonde foi dada a lei para o povo de Israel. E todo aquele que ainda continua sob a lei, que não aceitou a Cristo Jesus, está escravizado. Quando ele diz, no versículo 25, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Então ele fala, os judeus de Jerusalém, que não aceitaram a Cristo, continuam na escravidão. E aí ele vai comparar agora a Jerusalém espiritual, através de Sara. Olha o versículo 26 a 28. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os filhos da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Então, aqui, ele está comparando Jerusalém espiritual, que é a promessa, tá certo? Que está debaixo da graça. A Jerusalém espiritual está debaixo da graça. E é isso que Sara representa. No versículo 29 a 31, nós temos a conclusão dessa ilustração que Paulo faz. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz as Escrituras? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Então, Paulo deixa bem claro para todos nós que nós somos da descendência de Abraão. Não podemos mais voltar ao passado. É isso que ele está dizendo aos gentios e também aos judeus que se converteram a Cristo. Todos estão debaixo da graça e não devem mais adorar a falsos deuses e também não devem voltar às tradições judaicas para poder praticar a lei, porque senão eles estariam anulando o sacrifício de Cristo Jesus, estariam anulando tudo que Jesus sofreu por causa deles. Nós vamos finalizar por hoje. No próximo domingo, nós vamos continuar a partir do capítulo 5. Agradeço a cada um dos irmãos que estão aqui presentes. E eu vou pedir ao nosso irmão Manuel que nos dirija numa oração para nós encerrarmos por hoje. Será que ele está ouvindo? Acho que não. Acho que abriu. Otávio, você pode finalizar com uma oração? Já está, seu Manuel. Já está ativo. Então tá bom. Vamos orar. Pai, estamos agradecidos, Pai, por este estudo que estamos tendo. Muito bom para nós, muito bom para todos, Pai. Te pedimos que o Senhor nos dê entendimento para que cada dia nós aprendamos mais a Tua palavra. Também te pedimos ao Pai, pelo irmão Valdir, que ele continue
com essa sabedoria que Deus dá para ele, continua de dar esse estudo tão importante para nós. Temos de agradecer, Pai. Te pedimos, Pai, que esteja com todos os nossos irmãos em Cristo, também todos os nossos irmãos em sangue. Te pedimos, ó Pai, que esteja com o culto que vai haver daqui a pouco, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, em nossa vida de nossos irmãos. Também te pedimos, ó Pai, todas aquelas pessoas que necessitam de oração, que o Senhor ajude. Põe tua mão sobre as pessoas que precisam de ti, Pai. Te pedimos sabedoria também, te pedimos ao Senhor que esteja com a médica que vai atender a Severina terça-feira. Também te pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos guie, nos oriente, nos dê sabedoria, para que nós possamos ir com tranquilidade e voltar com tranquilidade, Pai. Nós te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Amém.